Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Espera nele com fé e calma. Jesus de todos os teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Olá, meus irmãos, boa noite. Nós estamos chegando para continuarmos o nosso estudo, livro de Atos dos Apóstolos. Esta é a série em que nós estamos estudando. Já estamos aí
iniciando esta série de estudos e por estarmos num livro maior, nós estamos fazendo bem comedido, trabalhando ponto por ponto no livro de Atos. Esse será um tempo gasto que trará para todos nós um resultado magnífico, maravilhoso. Nós iremos ter a oportunidade de lembrar, recordarmos coisas que já tínhamos lido, já tínhamos visto até na escola bíblica dominical ou em mensagens e pregações que o pastor já tinha pregado para vocês, mas agora nós vamos ver passo a passo, é diferente, um estudo, todos os episódios, todos os momentos, passaremos pela compreensão e entendimento de cada fala aqui no livro de Atos. E hoje nós vamos trabalhar o preparo para a operação da Grande Comissão. Estamos falando sobre a Grande Comissão, porque é assim que Atos inicia. Atos inicia com uma convocação, Atos inicia nos chamando para uma obra excelente, Atos já inicia apresentando o que precisamos fazer para entendermos o mandado de Deus, a orientação de Deus, o ensino que Ele deixou para nós e a convocação que Ele faz e depois Ele nos envia. É assim que inicia o livro de Atos, já chegando exatamente, nos mostrando coisas grandiosas. E hoje nós vamos trabalhar essa questão do preparo. Ninguém pode ser convocado, ninguém pode ser enviado sem que seja preparado, que tenha um preparo, que estude, que busque o conhecimento, tire as suas dúvidas e se apresente pronto, preparado para esta grande obra. E hoje nós estamos aí no capítulo de número 1, e nós iremos ver aí esses versículos 12 até o versículo de número 26, que trabalha essa questão. E eu chamo a atenção de vocês que estão nos acompanhando para não esquecerem de fazer essas leituras, né? Leia Atos 1, de 12 a 26, porque nós estaremos comentando esses versículos, esses episódios que aconteceram durante esse texto, durante o estudo. E depois você faz a leitura de todo o texto, versículo por versículo, cada versículo que você depois vai ler, vai lembrar dos comentários que eu fiz aqui durante o estudo. É isso que nós queremos, esta busca, esse desejo, né, de descobrir e de tirar o máximo possível. Então, seja bem-vindo a mais este estudo. Os nossos irmãos da nossa igreja, Igreja Batista em Jardim Santana, igreja querida, os nossos irmãos de outras igrejas que têm nos acompanhado com os nossos estudos. Tem sido um privilégio, uma bênção tê-los conosco, nos acompanhando. Nós nos sentimos honrados com a participação de vocês. E temos ainda os nossos amigos nossos que têm estudado a Bíblia conosco. Que privilégio, que bênção. Eu me sinto honrado em saber que a palavra de Deus está edificando a igreja da qual Ele confiou a direção desta igreja a mim, mas também tem nos usado como instrumento para abençoar tantas outras pessoas, inclusive alguns que nós nem imaginamos
e eles estão aí nos acompanhando. Então, nós vamos olhar aqui para esse texto de Atos 12 a 26, com o propósito de descobrirmos que quando Deus nos coloca na sala de espera, aquele não é um período de absoluta inatividade. Às vezes, Deus nos coloca sentados. Às vezes, Deus chega e diz: para. Você agora vai esperar. Você vai agora aguardar a minha manifestação. Você vai aguardar que eu mande você prosseguir. E Ele deixa-nos ali esperando. Mas isso não significa que esse tempo em que nós ficamos esperando é um tempo contemplativo. É um tempo para você realizar e buscar tantas outras situações em que nós precisamos e necessitamos. Irmãos queridos, amigos, na maior parte, com toda certeza, os longos dias, meses ou anos de espera nada mais são do que um período indispensável para a nossa preparação. Deus está dizendo: eu vou pedir para você esperar, porque esse tempo é para você se preparar. É para você buscar conhecimento, é para você estudar a Bíblia, é para você dobrar os joelhos em oração, é para você levantar questões para que eu possa responder para vocês. E depois que vocês fizerem tudo isso, eu volto a conversar com você. Algumas vezes isso fica claro para nós. Noutras vezes, nem tanto. Nós não compreendemos, nós não entendemos e ficamos perguntando por quê. Eu, que sou líder, com tanto conhecimento, por que eu tive que ficar no banco? Por que eu tive que ficar na sala, recolhido, sentado? E, às vezes, questionamos bastante nesse sentido. Quando Deus nos põe para esperar, Ele trata em nós algumas áreas especiais da nossa vida. Entre elas, o nosso caráter. Ele aperfeiçoa em nós a capacidade para realizarmos algumas coisas que Ele deseja que façamos. É tempo de aperfeiçoamento. Ele nos aperfeiçoa. E nós precisamos, irmãos, amigos, entendermos e compreendermos isso. Eu vou dar aqui um exemplo claro que nós devemos estar atentos. Nos últimos meses, estamos experimentando este recolhimento e nós olhamos para o calendário que nós fizemos, os projetos, e parece que está intacto, nada foi feito, nada foi realizado. No entanto, o projeto de Deus para nós não. Ele foi realizado em 2020. Porque Deus tem um projeto, e o projeto de Deus foi diferente do projeto que nós fizemos. Interessante. E eu posso confirmar para vocês que esse é um daqueles anos que Deus nos ensinou as mais árduas lições da nossa existência. Nós fomos disciplinados para que os nossos olhos fossem abertos para ver
e a nossa mente curada para agir. Ao passar tudo isto, não seremos os mesmos. A Igreja Batista em Jardim Santana, a Igreja de Cristo em toda a face da terra, ela será com certeza transformada em uma fênix. Sairá das cinzas renovada e pronta para voos altos e com resultados eternos. Eu creio, meus irmãos, meus amigos, eu creio nisso. Nós precisamos crer nisto. Então, por isso hoje nós estamos falando sobre este preparo para realizarmos a grande ordem através desta grande comissão que o Senhor preparou e enviou e comissionou. A segunda metade do capítulo 1 de Atos que estamos aqui estudando, ou seja, do versículo 12 ao versículo 26, revela de forma especial como Deus estava preparando aqueles discípulos nos 10 dias que os fez esperar. Vá para Jerusalém, espere por 10 dias. E eles obedecem. Eles obedecem e entram num quarto e ficam lá no quarto de portas fechadas, esperando, aguardando a manifestação de Deus. Eles aguardaram a manifestação de Deus. Só que, na maioria dos casos, no nosso tempo, na nossa época, não são apenas 10 dias que nós temos que esperar. Às vezes são 10 meses, 1 ano, 10 anos ou muito mais. Como o povo de Deus no deserto com Moisés. Já pensou ficar 40 anos esperando, aguardando algo que não estava tão longe e tão distante assim? Mas tiveram que esperar. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, e no tempo certo e no tempo dele, ele age. E aqui somos preparados através da disciplina da obediência. Esse tempo é um tempo que nós somos disciplinados, ensinados a obedecer como Deus deseja, como Deus quer. E nós devemos nos submeter a esta orientação. É interessante observarmos, olhando para o texto que apresentei para vocês, que este período de 10 dias foi um tempo para os discípulos praticarem a disciplina da obediência. Os discípulos estavam sendo preparados através da disciplina para obedecer. Deus fez isto. No texto mostra isso. Mas como isto aconteceu? Irmãos queridos, amados amigos, todos nós precisamos de rotinas e de disciplinas espirituais. Essa disciplina espiritual nos conduz a uma rotina de atividades para permanecermos e ficarmos firmes e fortes para o que está por vir. Para Deus é indispensável que nós pratiquemos a disciplina, sejamos assim, obedientes nas coisas básicas e essenciais para a nossa fé. Como, por exemplo, eu posso
colocar aqui para vocês, entre tantas coisas que nós poderíamos fazer em relação à nossa fé. Crermos verdadeiramente. Estarmos nos congregando com os nossos irmãos. Cultuarmos a Deus, reunirmos, dizimarmos, ler a Bíblia, orar, enfim, simplesmente fazer aquilo para o que nós fomos chamados a fazer. Deus deixa muito claro a cartilha do que nós precisamos fazer. Nós temos uma cartilha dizendo o que nós precisamos fazer. E não cabe a nós ficarmos acrescentando ou tirando coisas dessa cartilha. Isso é indisciplina. Isso é desobediência. E vocês que a Igreja Batista em Jardim Santana, e eu acredito que outras igrejas, os irmãos que têm nos acompanhado também, esse trimestre estarão estudando o livro do Apocalipse e vocês estarão vendo esta questão. Ai daquele que tirar dessa cartilha alguma coisa ou acrescentar nessa cartilha alguma coisa. É para fazer o que está na cartilha, que ele deixou para nós, como orientação, como algo a ser seguido. Pois bem, Deus nos prepara através da simples disciplina da obediência, trazendo mudanças, se necessário virão mais tarde no tempo de Deus. Cabe-nos a obedecer. Nesses períodos, o Senhor amadurece a nossa fé e fortalece a nossa esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, está aí o preparo através da obediência. Mas além do preparo da obediência, nós temos também o preparo através da comunhão, do fortalecimento. Nós precisamos de comunhão. Além de tudo isto, observamos aqui em Atos capítulo 1 e versículo 15, naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e o texto continua. Eu leio aqui apenas para mostrar a necessidade do outro, da comunhão. Eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. Pessoas precisam de pessoas. É bem verdade que há momentos em que ele nos coloca sozinhos. Deus pode fazer o que ele bem entende, o que ele bem quer. Mas são momentos. Mas logo em seguida, ele nos insere nesta comunhão fortalecedora. Ele nos tira da solidão. É só por um tempo, às vezes. Um exemplo que nós temos clássico é o exemplo de Elias, o profeta. Primeiro, ele fica sozinho lá no riacho de Querite, como diz 1 Reis capítulo 17 e versículo de número 3, e algum tempo depois Deus o envia, tira da solidão e o envia para a casa da viúva de Serepta. Em 1 Reis 17 e versículo 7 nós podemos ver isto. Nós precisamos do irmão. Nós precisamos de comunhão. Isto é fundamental. Poderíamos dizer então que a comunhão fortalecedora é que nos revigora e nos reanima, pois serve para exortação, encorajamento, intercessão e aplicação
individualizada da palavra de Deus. Nós podemos ter tudo isso quando nós estamos em comunhão. Então, Deus nos prepara através da comunhão fortalecedora. Nós estamos sendo preparados para vivermos em comunidade e fazendo a vontade do Senhor, fazendo isto com muita alegria. E depois, nós também somos preparados através da oração perseverante. Oração perseverante. Nós podemos ver isso. Atos capítulo 1, o versículo de número 14, nós podemos ver esta oração. Com perseverança, continuidade, sempre buscando na oração um meio de preparo, de estar pronto. Por isso que normalmente antes de fazermos alguma coisa, antes de realizarmos um grande projeto, primeiro nós oramos. Nós conversamos com Deus, buscamos a orientação de Deus e só então nós nos levantamos e vamos. Olha só o texto aí de Atos 1,14. Todos eles se reuniam sempre. Olha a palavra sempre. Perseverar. Sempre em oração. As mulheres e tantos outros faziam isto, oravam de acordo com esse texto. Irmãos queridos, com certeza a oração é o suspiro da nossa alma. Além do que, foi respondendo à oração que Deus escolheu agir em nós e através de nós, individual ou coletivamente, como a sua igreja. E é por isso que nós precisamos preservar, perseverar em oração. E nós temos um exemplo bem célebre, enquanto os discípulos estavam lá presos, encarcerados, a igreja orava. A igreja intercedia. A igreja perseverava em oração. E enquanto a igreja orava, o cárcere foi aberto. Se abriu, deu liberdade aos apóstolos de Jesus Cristo. Somos preparados para, através da oração, presenciarmos milagres. Deus realizando isto através de nós. E depois de orarmos ao nosso Deus, se existe uma coisa que não pode faltar, é estarmos sendo preparados através do estudo da palavra de Deus. Nesse texto que nós colocamos para vocês, tudo isto está sendo apresentado, toda esta estrutura está sendo apresentado para entendermos a importância de estarmos preparados. O versículo 16 do capítulo de número 1 de Atos, nós podemos ver isto. Quando o texto diz, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. O que nós podemos, com esta frase, com este parágrafo do texto bíblico, o que nós podemos deduzir do que Pedro está falando? Nós concluímos que Pedro, durante esses 10 dias que o Senhor chega, vai lá e me espera. Fica lá me esperando. O que eles fizeram? Além de estarem orando, além de estarem em comunhão, aprendendo a estarem em comunhão, eles estudavam o Antigo Testamento, estudavam a Bíblia. Temos aí o exemplo de Pedro colocando estas
estas questões. Os discípulos ficaram estudando, meditando na palavra de Deus. E quando nós fazemos isto, nós também nos preparamos através da formação de líderes. À medida que nós estudamos, nós nos preparamos para liderar. E para liderar precisa ser preparado, precisa ter preparo. Foi a última coisa aqui que os discípulos fizeram durante esses 10 dias, foi encontrar alguém que pudesse substituir o apóstolo Judas. Durante esses 10 dias, o Senhor chega, vai e fica, veja só, eles não ficam lá contemplativo, sem fazer nada, reclamando da vida, achando que Deus tinha esquecido e abandonado-os. Não, queridos irmãos. Quantas coisas eles fizeram durante esses 10 dias. Atos 1, 23 e 24, versículo 23 e 24 diz: então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás. Durante os 10 dias estava sendo observado José, também conhecido como Justo, e Matias, o outro que estava sendo observado. Depois oraram, coisa que eles tinham feito por muitas vezes durante esses 10 dias, e conversa com Deus e diz: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 temos escolhido. Olha, o exercício da fé, o exercício da resposta, de que quando nós conversamos com Deus, Deus nos responde. Deus não nos deixa falando sozinhos. Eles tinham certeza disso. O preparo de Deus envolve o nosso preparo de novas lideranças. Precisamos de pessoas que andam com Jesus e que se dispõem a serem capacitados para a obra do ministério que o Senhor tem para cada crente em Jesus Cristo, para cada servo dele. É isto que o Senhor faz. Então, o preparo para a operação da grande comissão, tenho por certo que não é de hoje. Deus está nos fazendo esperar com um propósito. Aguarde com paciência. A atuação e a ação de Deus está prestes a terminar também este tempo em que nós estamos vivendo com um propósito maior. Nós não teremos prejuízos. Nós iremos nos reaparecer no cenário para realizarmos o propósito de Deus, e vamos fazer isso fortalecidos. Como a fênix que eu citei durante o estudo. Saímos da cinza para um voo alto, onde o Espírito de Deus estará conosco, nos conduzindo para a grande vitória e prepararmos este mundo, prepararmos as pessoas, a humanidade para a volta do Senhor Jesus. Nós que vamos fazer isso, irmãos. Este é um tempo que Deus está nos dando para agirmos com ousadia. Finalmente, eu quero concluir este estudo dizendo para vocês que Ele, nosso Deus, está trabalhando em nós
preparando-nos. Assim como no caso dos discípulos, o preparo de Deus se dá através desses tópicos do estudo que apresentamos para vocês. Vamos recordar? Se você não teve a oportunidade de anotar os tópicos que apresentamos durante o estudo de hoje, você vai ter a oportunidade de fazer isso agora. Se você quer fazer isso, vai lá, pega aí, corre aí, pega uma caneta, um lápis, um papel, ou aproveita aí para gravar isso aí no seu celular, para depois você anotar. Se você quer fazer isso, é mais rápido às vezes, né? Pega o seu celular e grava exatamente esses pontos, esses destaques que nós fizemos durante o estudo. Primeiro, da disciplina da obediência. Fique 10 dias e me espere. E durante esses 10 dias, eles desenvolveram a disciplina da obediência. Foram disciplinados para obedecer. Como eles precisariam se fortalecerem nisto, de obedecer somente a Jesus Cristo. Porque coisas terríveis eles enfrentariam pela frente. E o Senhor os prepara para isto. E o Senhor faz isso também com você. O Senhor faz isso também comigo, com a sua igreja. E eu entendo que esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos queridos, é o Senhor nos preparando para disciplina. Sermos disciplinados. O segundo destaque que nós apresentamos no estudo de hoje foi preparados para a comunhão fortalecedora. A comunhão fortalecedora. Ficou lá 10 dias em comunhão uns com os outros, naquele lugar apertado, aquele lugar pequeno, todos ali em comunhão. Um precisando do outro. Todos trabalhando em função dos outros em relação às suas necessidades. Durante 10 dias, o Senhor falou, fique esperando e depois eu vou encontrar com vocês. Nós precisamos do irmão, nós precisamos dos outros, nós precisamos dessa comunhão. E o Senhor está nos ensinando isto. Uma comunhão com propósito. Uma comunhão que nos fortalece. Olha só o que o Senhor está fazendo conosco. Terceiro destaque que nós demos do estudo foi o quê? A oração perseverante. A necessidade de orarmos com perseverança. E é por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina de que nós devemos orar sem cessar. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, sim, na oração. A oração, ela abre portas inimagináveis. Nós nem pensávamos que poderia abrir portas tão grandes para nós através da oração. A oração faz isso. Então use essa chave, essa ferramenta grandiosa e maravilhosa que Deus deixou para nós e faça isso sempre. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E aí nós teremos sempre motivos de darmos graças a Deus. Motivos de darmos em tudo, dar graças ao Senhor. Porque nós temos em nossas mãos esta ferramenta da oração. O destaque seguinte, nós apresentamos nesse estudo sobre estudarmos a Bíblia diligentemente, com diligência, com propósito, com o objetivo de aprendermos, de nos alimentarmos da palavra de Deus.
comermos a palavra de Deus, nos alimentarmos dela e suprirmos as nossas necessidades. Os discípulos, durante aqueles 10 dias que ficou ali esperando. Então, no tempo que isso tenha acontecido com você, faça isto também. Se repete a história de Atos com os discípulos do nosso tempo e na nossa época, porque o Senhor tem um propósito grande para nós, para a nossa igreja. Eu creio, irmãos queridos, eu creio nisto. E isso será realizado para a glória de Deus. E, finalmente, nós precisamos estarmos preparados para assumirmos liderança, para liderarmos, estarmos com pessoas, influenciando estas pessoas, ensinando-as, orientando-as, mostrando o caminho, caminhando juntamente com elas. É isto que o Senhor também espera durante esse tempo que às vezes nos sentimos totalmente de mãos amarradas. O Senhor vai exatamente desatar tudo isto e dizer: agora chegou o tempo de deixar suas mãos trabalharem, sua mente, sua boca, seu corpo, 100%, agindo e trabalhando de forma magnífica. Todos nós precisamos nos submeter a este processo. O que nós estamos vivendo é um processo muito claro de Deus para nós, para a sua igreja amada. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor agir. Vamos obedecer. Vamos estar atentos. E o Senhor irá desatar tudo e dizer: agora vá. E nós iremos em obediência à palavra do Senhor. Essa é uma preparação que o Senhor está concedendo a todos os crentes, a todos os seus filhos. Para seguir adiante, eu tenho certeza absoluta que a Igreja Batista em Jardim Santana depende do preparo de todos nós. Todos nós sendo preparados para este novo tempo, esse novo momento que o Senhor nos confiará uma grande obra. Para sermos uma igreja de fé, esperança e amor. O preparo, irmãos queridos, é indispensável. Portanto, que Deus nos abençoe com graça, misericórdia e paz. Iremos continuar com esta série agora em 2 dias da semana. Até aqui nós estávamos usando apenas um dia da semana e agora nós vamos usar 2 dias da semana. Às terças-feiras, como hoje, nós estamos aqui reunidos, estudando este tempo de entendermos o preparo que Deus está nos dando. E também os domingos, aos domingos pela manhã, no culto doutrinário, nós estaremos usando esses 2 dias, terças-feiras e domingo pela manhã, assim não fica tão distante um estudo do outro. E nós poderemos aprender muito mais usando 2 dias durante a semana. Então, no próximo estudo, ou seja, no próximo domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós iremos fazer o próximo estudo, quando iremos falar sobre o dia de Pentecostes. É o início do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos.
Então, o texto é Atos 2, do versículo 1 ao versículo de número 4, é o texto básico para o estudo do domingo de manhã no livro de Atos, que eu quero agora convidar você a acompanhar também aos domingos pela manhã, não só às terças-feiras, mas também aos domingos pela manhã, esta série de estudos. E no domingo de manhã, só para você observar o quanto vai ser importante os destaques que iremos fazer nesses 4 versículos. Olha só, nesses 4 versículos iremos dar ênfase à busca do Espírito de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, recebendo, estudando e guardando a palavra. Iremos destacar: viva e ande no Espírito, colocando em prática o que falamos nesse estudo de orarmos sem cessar. Terceiro, cultive o fruto do Espírito, desenvolva esta salvação eterna que todos nós temos, este presente maravilhoso, essa consequência do presente maravilhoso que o Senhor nos concedeu. E finalmente trabalharemos sobre fale de Cristo, testemunhe no poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, através do que o Evangelho de Jesus Cristo tem colocado para nós. E aí nós seremos anunciadores de boas obras. No próximo domingo, estes são os pontos em que nós estaremos comentando e esperamos que você seja ricamente abençoado. Que Deus te abençoe, derrame graça, bondade, misericórdia. Domingo de manhã nós estaremos juntos em comunhão fortalecedora. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Amém. E fique aí se deliciando com esta música maravilhosa, encerrando assim o nosso encontro de hoje. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
no